Os minerais estão por todo o lado à nossa volta. As casas em que vivemos, os automóveis que conduzimos, as estradas em que viajamos e muitos produtos industriais que utilizamos são feitos de minerais ou por materiais deles derivados. Os minerais são indispensáveis à vida e ao desenvolvimento das sociedades. No programa de hoje, vamos abordar a importância que os minerais, nas suas múltiplas aplicações, desempenham na nossa vida cotidiana. No arquipélago da Madeira, a maioria dos produtos vulcânicos, esquadas lávicas e materiais piroclásticos são utilizados na produção de agregados. Praticamente todas as rochas vulcânicas são passíveis de serem transformadas em diversos tamanhos ou calibres através de processos naturais como a erosão ou utilizando meios artificiais como a fragmentação mecânica. A exploração dos depósitos minerais, pedreiras e areieiras têm sido fundamentais para a segurança, desenvolvimento e qualidade de vida do povo insular. No passado, a extração de materiais inertes de origem vulcânica estava limitada e circunscrita a determinados locais. A pedra era extraída em pequenas pedreiras. Os seixos, os calhaus rolados e as areias em algumas praias e ao longo dos cursos e margens das ribeiras, e o areião nas encostas de antigos aparelhos vulcânicos. No princípio dos anos 80 do século passado, procedeu-se à construção de várias infraestruturas hoteleiras, empresariais e desportivas, habitação social e de novas estradas e vias rápidas. Este facto exigiu que fossem criadas novas centrais de transformação de pedra e de produção de agregados, britadeiras, para satisfazer as necessidades do mercado da construção civil e das obras públicas. Segundo Gonçalves e Chom, em 1993, existiam 28 pedreiras e 33 britadeiras na Ilha da Madeira, com uma produção anual de inertes que rondava os 2.446.944 toneladas. Entre 1993 e a atualidade, as pedreiras e as centrais de britagem passaram por várias mudanças, no que diz respeito aos processos de exploração, processamento e tratamento de agregados. Os dados que temos apontam para a existência de cerca de 30 pequenas explorações que faziam face às necessidades que iam surgindo por parte das pequenas obras que iam existindo ao nível aqui da região. Isto na década de 80. A partir dos anos 90, houve toda uma alteração a este nível, na medida em que começou a existir um maior número de exigências por parte da própria União Europeia, legislações cada vez mais rigorosas e, por outro lado, também começam a haver cada vez mais técnicos devidamente qualificados para poder exercer este tipo de atividade e fazer o controle deste tipo de explorações. De acordo com os dados disponibilizados pela Direção Regional do Comércio, Indústria e Energia, atualmente existem 7 pedreiras e 26 centrais de britagem na Ilha da Madeira e 2 pedreiras e 3 centrais de britagem na Ilha do Porto Santo. As explorações de rochas para a produção de agregados no arquipélago da Madeira são feitas maioritariamente em pedreiras a céu aberto. Refira-se, entre outros exemplos, a pedreira da Malhadinha, localizada no concelho da Ponta do Sol, em que o desmonte da rocha basáltica faz por um sistema de bancadas e patamares. A rocha apresenta-se muito fracturada e exibe disjunção colunar e planar, fazendo lembrar, em alguns sectores da frente de desmonte, uma autêntica biblioteca com os seus livros de pedra, todos bem arrumadinhos. Tal facto permite que a exploração seja facilitada e realizada com uma máquina de lagartas com martelo pneumático acoplado. O material desmontado é carregado para um dumper que faz o transporte até à zona do pré-stock ou de fragmentação. Aqui, o dumper descarrega a pedra no britador com o objetivo de fazer a redução de calibres.
Neste local estão instalados pneus e correntes com vista a controlar a projeção de fragmentos rochosos, reduzir as vibrações causadas pela descarga e evitar possíveis encravamentos do britador. A redução de poeiras faz-se através de um chuveiro de água suspenso sobre o material existente na torva e que é canalizado para o britador cônico, onde é realizada uma redução de 1:4. Quando os fragmentos rochosos saem do britador cônico, são enviados para uma correia transportadora e para um sistema de classificação de crivos em vários calibres. Com vista à diminuição dos níveis de ruído, a empresa adotou nos crivos sistemas pneumáticos de amortecimento e fez a substituição das redes metálicas por redes de material sintético. O material fino resultante das operações de britagem e lavagem produz em média 5 a 10% de partículas finas ou pó de pedra por cada metro cúbico de material tratado. O pó de pedra é conduzido para um hidrociclone que faz a separação do material arenoso da mistura de lama com água. A mistura, por sua vez, é encaminhada para tanques de decantação, sendo concentrada quimicamente através da adição de produtos floculantes. O material decantado forma uma lama que é bombeada e prensada, sendo posteriormente transportada e colocada numa zona de aterro. Sabendo que a água é muito usada nas atividades da empresa, foram construídas algumas infraestruturas para a regeneração e filtragem da mesma. Uma pequena estação de tratamento procede à recuperação e reciclagem da água. Os agregados produzidos pela empresa Madeira Inerte, em função da dimensão do grão, classificam-se das classes mais grosseiras para as mais finas, em Tuvenã 0,32 mm, Brita 2 12,20 mm, Brita 1 4,12 mm, Sarrisca ou areia grossa 2,6 mm e areia fina 0,4 mm. No entanto, existem unidades de britagem localizadas nos cursos médios e inferiores de várias ribeiras que trabalham com material de empréstimo. Estas recebem e transformam os materiais derivados de escavações de obras ou materiais de origem torrencial provenientes do desassoreamento e limpeza dos leitos das ribeiras. Outro tipo de agregado que é explorado e muito utilizado na construção civil e obras públicas é a areia. Na Ilha da Madeira são explorados dois tipos de areias, uma de origem fluvial e outra de origem marinha. A areia de origem fluvial está restrita a foz e zonas de acumulação nos leitos das ribeiras e a sua extração faz-se em pequena quantidade. A areia de origem marinha tem sido explorada em grande quantidade ao longo da orla marítima com auxílio de dragas e sistemas de aspiração, estando neste momento a extração restrita à faixa do litoral que vai desde o Cabo Girão até à ponta do Parco. As areias extraídas na ribeira e no mar, quando estão desprovidas de impurezas, terra, carapaças de animais marinhos e sais, apresentam tonalidade cinzenta clara e negra, respectivamente. Outras diferenças que se podem estabelecer entre os dois tipos de areias é que a areia do mar apresenta os seus grãos mais arredondados e polidos do que a areia da ribeira. Na Ponta de São Lourenço, até aos anos 80 do século passado, extraiu-se um outro tipo de areia de composição mista. Esta areia de tonalidade preta amarelada é formada por dois tipos de detritos. Os inorgânicos, de cor escura, representados essencialmente por fragmentos de rochas vulcânicas, e os detritos de origem orgânica ou bioclástica, de tonalidade clara, composta por fragmentos de conchas, algas calcárias e espículas de ouriço, entre outras espécies. Uma amostra de mão, quanto maior for a percentagem de fragmentos de rochas vulcânicas, mais escura é a areia. A intensa exploração dos depósitos de areia deixou ficar na paisagem algumas depressões que persistem até aos nossos dias.
Estou a percorrer uma antiga exploração de areias na zona da Prainha, na Ponta de São Lourenço. Na ilha do Porto Santo exploram-se areias carbonatadas biogénicas de origem recifal e natureza sedimentar, em antigas dunas fósseis, na zona dos Mornos ou Covinhas e no calhau da Serra de Fora. A areia de tonalidade amarela ou esbranquiçada é composta essencialmente por bioclastos, cerca de 80% a 95%, e apresenta-se bem calibrada, isto é, de granularidade média a fina. Em certos locais podemos observar magníficos aspectos geológicos e estéticos, como as lâminas de estratificação entrecruzada e planar, mais endurecidas e salientes, perfurações do solo revestidas pela precipitação do carbonato de cálcio e fósseis de antigos caracóis terrestres. Os materiais piroclásticos, como o arião e a pedra feijoco, também têm sido muito utilizados como agregados na construção civil, obras públicas, indústria cerâmica, ornamentação de jardins e agricultura. As duas explorações mais importantes na década de 90 do século passado estão neste momento desativadas. Um dos areieiros localizava-se no sítio do Livramento, no Caniço, onde foi explorado o arião vermelho em quantidades apreciáveis, a julgar pela extensão e profundidade da antiga frente de desmonte. A outra exploração, o Arieiro, localizava-se aqui no chão da Ribeira. Nesta exploração foram extraídos materiais piroclásticos de tonalidade negra e de vários calibres, como bombas vulcânicas, lapilis e cinzas. Atualmente, os agregados ocupam o terceiro lugar dos consumíveis mundiais, logo a seguir ao ar e à água. Estima-se que, em média, cada habitante da Terra utiliza direta ou indiretamente cerca de 10 toneladas de minerais por ano, tendo este valor sido cerca de 3 vezes mais para cada um dos habitantes do arquipélago da Madeira nas últimas 2 décadas. A título de curiosidade, refira-se que na construção de uma vivenda e infraestruturas associadas são utilizadas cerca de 300 toneladas de agregados. Na construção de um apartamento, entre 60 a 80 toneladas. E numa via rápida, cerca de 30 toneladas por metro construído. É importante realçar aqui que sem o exercício desta atividade não tinha sido possível a própria região atingir a qualidade de vida que atingiu e conseguirmos o desenvolvimento que foi possível efetuar ao nível da região autónoma da Madeira nas últimas décadas. O controle da qualidade dos agregados utilizados na construção civil e obras públicas passa pelo estudo das propriedades físicas, químicas e tecnológicas. O Departamento de Estruturas Materiais de Construção e Vias de Comunicação do Laboratório Regional de Engenharia Civil da Madeira dispõe de técnicos especializados e de um vasto conjunto de equipamentos que permitem realizar diversos tipos de ensaios, testes e análises em agregados e produtos acabados, tendo como objetivo o cumprimento das normas harmonizadas aplicáveis e a legislação em vigor. Os ensaios das propriedades geométricas dos agregados compreendem várias normas e partes, das quais faremos uma abordagem muito sumária e simplificada. Os materiais entregues no laboratório estão devidamente embalados e etiquetados com uma referência. Depois de retirados da embalagem, são homogeneizados, divididos em 4 partes, postos em tabuleiros, secos e pesados. A avaliação da distribuição dimensional do grão dos agregados é realizada através de um agitador mecânico que faz uma crivagem ou peneiração por via seca, utilizando vários peneiros com diferentes aberturas de malha. Após a peneiração estar concluída, pesam-se os materiais retidos em cada um dos peneiros, que correspondem a um determinado calibre ou dimensão, e depois estabelece-se a curva granulométrica. Para cada uma das classes também são avaliadas a forma das partículas, índice de achatamento e forma, identificados os tipos de rocha e as partículas molas.
Os agregados com uma boa distribuição granulométrica e formas arredondadas determinam baixa porosidade, menor consumo de cimento, melhores características mecânicas, durabilidade do betão, maior fluidez e economicidade. A textura superficial áspera do grão melhora a aderência do cimento, devendo o número de partículas moles e alteradas a serem evitadas. O Centro de Meteorologia do LREC executa calibrações e ensaios que visam garantir a qualidade meteorológica dos seus padrões de referência, adequando-os às exigências de exatidão propostas pelo Instituto Português de Acreditação, nas áreas de temperatura, umidade relativa, comprimento, massa e força. A nossa missão, basicamente, é apoiar os laboratórios que também são acreditados aqui do LREC. E, além disso, fazemos também calibrações e ensaios meteorológicos para fora, para as empresas e outros laboratórios regionais. Entre outros ensaios, refira-se a calibração de peneiros. Estas malhas que vêm aqui, embora aqui pareçam ter uma dimensão razoável, a imagem que aparece aqui no ecrã resulta de uma ampliação de 100 vezes a malha verdadeira do peneiro. Isto mede, efetivamente, cada uma destas malhas aproximadamente 0,075 milímetros, isto é, 75 micrometros. E só com esta ampliação é que é possível tirar cada uma destas medidas e ver até que elas estão, portanto, em algumas destas malhas estão colmatadas, isto é, obstruídas por algumas partículas, portanto, que resultam do uso que o próprio peneiro teve. A avaliação da durabilidade da perda de massa devido ao desgaste em seixos de basalto e de seixos de pedra mole, o material piroclástico soldado, pode ser feita através do aparelho Slack Durability. No decurso do ensaio, podemos observar que o desgaste dos seixos de pedra mole é muito superior ao desgaste dos seixos de basaltos, com a queda de pequenas partículas para a água, tornando esta turva e castanho avermelhada. O ensaio faz-se durante vários ciclos de desgaste, sendo posteriormente a durabilidade do material classificada em função da perda de massa em várias categorias, desde muito alta a muito baixa. A classificação da durabilidade é muito importante para a aplicação dos materiais em pavimentos. A composição mineralógica dos agregados pode ser avaliada através da difração de raio-x. Para o efeito, a amostra deve ser previamente moída num moinho de esferas de carboneto tungstênio e posta a secar em estufa e depois colocada num porta-amostra para análise. Todos os picos que aparecem no nosso difratograma correspondem a diferentes minerais que constituem o nosso agregado. As areias provenientes do mar geralmente contêm algumas substâncias penalizantes, tais como material silto-argiloso ou terra, matéria orgânica, salinidade, carapaças de animais marinhos formadas por carbonato de cálcio e minerais ferromagnesianos. No seu conjunto reagem com o cimento e as armaduras metálicas no interior do betão. A determinação de perda de peso por ignição de uma amostra de areia do mar com substâncias penalizantes pode ser feita numa múfula a 950 graus centígrados aproximadamente durante 1 hora. Trata-se de um procedimento analítico simples e de baixo custo que permite avaliar a perda de massa da areia do mar em função das impurezas nela contidas. A composição química dos materiais ou agregados pode ser avaliada através da espectrometria de fluorescência de raio-x. Os estudos petrográficos, mineralógicos e químicos desenvolvidos em vários tipos de materiais indicam que a participação dos tipos de rocha mais utilizadas na produção de agregados são o basanito, o traquibasalto, o basalto e o traquito.
Como vimos, cada cidadão insular consumiu nas últimas 2 décadas uma razoável quantidade de produtos minerais, representando os agregados e o cimento, cerca de 50% desse volume. Perante as dificuldades evidenciadas, havia de facto que encontrar soluções para os problemas do momento e para os problemas que se avizinhavam de crescentes consumos de cimento. Daí, em 1984, constituirmos a Sementes Madeira, que resulta de uma parceria público-privada, e eu gostaria de realçar esta situação porque de facto foi uma forma inteligente, uma forma importante para resolver um problema existente na altura e que reuniu o Governo Regional e as 2 empresas cimenteiras, a Cimpor e a Cécil, que corporizavam o setor cimenteiro nacional. E em 1985, em dezembro de 1985, estávamos a receber o primeiro navio e a partir daí todos os problemas se atenuaram e foi dessa forma que a Sementes Madeira conseguiu responder a todas as solicitações do mercado, a tudo aquilo que foi este grande surto de crescimento e desenvolvimento que nós tivemos nestes últimos anos. Nos últimos 33 anos, o consumo global de cimento na região ultrapassou os 10 milhões de toneladas. Isto significa uma captação ao longo destes anos da ordem dos 2.300 quilos. Se recordarmos as captações existentes na Europa de momento, as médias de momento, estamos a falar nos 500 quilos por habitante. As médias nacionais andarão à volta dos 700 quilos. Isto significa que nós estamos com mais do dobro da captação europeia e o dobro da captação nacional. Tivemos um pico de consumo no ano de 2004, atingindo quase as 800 mil toneladas, o que significa uma captação de 3.200 quilos, e por aqui podem aferir daquilo que se construiu de facto no ano de 2004, e isto à altura era o triplo da captação nacional e o sexto da captação europeia. O Laboratório Sementes Madeira desenvolve a atividade no controle de qualidade dos produtos das empresas do grupo e de clientes externos intervenientes no sector da construção. A competência técnica do laboratório para executar atividades no controle de cimentos, de solos, de betuminosos, de agregados e dos betões foi devidamente acreditada pelo Instituto Português de Acreditação. Muito recentemente desenvolvemos um novo produto que se chama Filler Comercial, que acaba por ser um produto da família dos cimentos, que tem por base uma base cimentícia, que está já a ser utilizado em algumas obras e que os novos troços, título de exemplo dessas vias de comunicação que vão ser construídas nas vias rápidas, já vão incorporar esse novo material, que em termos simplificados posso adiantar que permite prolongar a vida útil no mínimo mais de 50%, sem grandes alterações à mistura, isto por redução da oxidação e por menos rigidez, portanto não aparecem as fissuras, não tem que se fazer repavimentações com ciclos mais curtos. A Diretiva dos Produtos de Construção estabelece que, para serem colocados no mercado, estes devem estar aptos ao uso a que se destinam. Devem, por isso, apresentar características que satisfaçam exigências como a resistência mecânica e estabilidade, segurança em caso de incêndio, higiene, saúde e proteção do ambiente, segurança na utilização, proteção contra o ruído, economia de energia e isolamento térmico. Os agregados representam entre 70% a 80% do volume do betão e cerca de 95% do peso nas misturas betuminosas. Como foi referido, há uns anos atrás, as britas e os agregados utilizados na construção civil eram pedras miúdas, colhidas na orla marítima a quando da baixa mar. Nesta amostra de mão, proveniente da demolição do edifício Liacoque, podemos observar a utilização de materiais tipo areia grossa, seixos e calhaus de praia.
Atualmente, a maioria das empresas possuem um sistema de qualidade que respeita as normas em vigor para a produção de agregados e para o betão. O betão é composto por uma mistura equilibrada de agregados de pedra, grossos e finos, cimento e adições, água e adjuvantes. Estão aqui os principais materiais utilizados no fabrico de um betão ou de um argamassa corrente: areia ou agregado miúdo, brita ou agregado graúdo, cimento ou aglomerante e, finalmente, a água. Nas misturas de betão pobre e argamassas fracas, as proporções de cimento e de agregados são medidas pelo seu volume, utilizando-se a regra de 1:4, ou seja, uma parte de cimento para 4 partes de combinado de agregados. As diferentes proporções destes constituintes permitem fabricar betões das várias classes de resistência especificadas pela norma, respondendo simultaneamente às exigências e nível das classes da exposição ambiental ou agressividade do meio. No fabrico de 7 metros cúbicos de um betão de classe C2530, são necessários 300 kg de cimento, 850 de areia 04, 250 kg de areia 26, 650 de brita 412, 300 kg de brita 1220, 165 litros de água e 3,5 litros de adjuvantes. O betão fabricado geralmente é submetido ao ensaio do Cone de Abrams, ou teste de slump, que é um ensaio de controle de qualidade do betão fresco, nomeadamente da sua consistência e fluidez. As centrais de betão e os clientes normalmente mandam realizar provetes ou cubos de betão em molde standard, tendo em vista o estudo da sua resistência à compressão simples aos 3, 7 e 28 dias de idade. O LEREC também desenvolve testes nos produtos acabados para averiguar se estes obedecem a todos os requisitos normalizados para a construção. Quando os agregados e os betões não cumprem as normas em vigor, o betão pode desenvolver rapidamente vários tipos de patologias, obrigando a que sejam feitas obras de recuperação e reabilitação. A consequência do abaixamento do pH é que o ferro das armaduras de aço do betão torna-se vulnerável às reações de corrosão devido à presença de oxigênio do ar. Nesta amostra de betão conseguimos distinguir claramente as duas zonas de pH do nosso betão. Na primeira zona, com cerca de 1 cm de profundidade, temos uma zona carbonatada. Portanto, o pH desta zona já é ácido e se houvesse ferro ou armaduras de ferro nesta zona, ele já estaria em condições de sofrer corrosão. De 1 cm para baixo, portanto, em toda a restante profundidade do betão, temos uma cor rosada que indica que o pH deste betão ainda está elevado e, portanto, este betão não está carbonatado. Por outro lado, temos aqui outra amostra em que temos pedaços de ferro aqui nesta zona e quando nós fazemos o teste com a fenolftalina, verificamos que se mantém incolor e daí o ferro já está a sofrer reações de corrosão. A determinação da percentagem de sais de cloretos existentes numa amostra de areia do mar utilizada no fabrico de um betão pode ser feita pelo método de Volhard. Este método obriga a um conjunto de metodologias e procedimentos analíticos ainda antes de obtermos o teor em cloretos, que na areia do mar varia geralmente entre os 0,2% e os 0,5%. Em jeito de remate, podemos dizer que as obras públicas são as grandes consumidoras de agregados. Ainda assim,
A indústria extrativa é considerada por muitos como a principal responsável pela destruição do património